Amém. O nosso tema é detox para um 2020 mais leve. Nós estamos aí usando essa analogia, né? Essa reflexão de desintoxicando, né? Desintoxicar a vida e tirando aquilo que não é legal, tirando aquelas toxinas, né, que nos fazem mal, que nos prejudicam de alguma forma, para que a nossa vida possa fluir com muito mais tranquilidade, com muito mais alegria, né? Quando a gente exagera na feijoada, quando a gente come demais, existe aquela prática de no dia seguinte levantar de manhã e tomar aquele suco detox, né, para liberar o excesso que a gente cometeu ali à beira da mesa. E com relação à nossa fé, a ideia é parecida com essa, né? É você, à luz da Escritura, analisando aquilo que a palavra de Deus nos diz, a própria palavra de Deus, e desintoxicando a nossa vida. Então, ao longo desse mês estamos tratando aí desses temas, né? A cura pela água, a gente já falou sobre isso, a gente falou também sobre o controle do apetite, né? Controle do apetite, e hoje nós vamos falar sobre fermento, né? Sobre cuidado com o fermento, né? Quem aqui não gosta daquele pãozinho, né? A gente vai... Um dos maiores inimigos, né, de qualquer dieta é aquele pãozinho quente, né? Você vai na padaria e você chega lá, tá até, você pega aquele saquinho de papel, a hora que você coloca a mão assim, tá quente. Eu gosto tanto que eu até encosto no rosto assim e faço assim, né? De tanto que eu gosto de pãozinho quente, né? Daí você chega em casa, você pega aquela manteiguinha e coloca em cima, ela derrete assim. Vocês já estão com fome, né? Eu já tô, né? Derrete aquele cafezinho forte e você manda aquilo para dentro. Você quase que dá um glória a Deus de tão bom que é, né? Então, de forma que o fermento ele faz parte da nossa vida, né? Muita coisa que a gente consome vai fermento, né? Então, de certa forma, um dos maiores, né, dos agentes que contribuem para o nosso ganho de peso, às vezes, de certa forma, é o fermento, né? É aquela massa gostosa que a gente ingere quase que todos os dias, né? Tanto é que quem faz dieta sabe disso, né? Uma das maiores dificuldades é você tirar o carboidrato, né? Tirar o fermento da vida, né? Eu mesmo, quando preciso fazer as minhas dietas aí para as competições, eu tenho dificuldade porque tirar o pãozinho, tirar aquilo que é o arroz, nem tanto. Agora o pão é uma grande dificuldade para mim, porque eu gosto muito de pão, né? Então, quando a gente pensa sobre fermento, a ideia está presente na Bíblia desde o começo, desde Gênesis. A gente vê essa analogia que a própria Bíblia faz do fermento, da santidade, do significado e dos simbolismos aí do fermento. Tem um texto na Bíblia, que é o texto de Marcos, capítulo 8, um texto que fala sobre fermento. Marcos 8, Jesus conversando com os seus discípulos, e daí Jesus diz assim, ó, Marcos capítulo 8, no verso 15, né? Marcos 8, 15. Pode ler a partir do 14 que também dá. Marcos capítulo 8, verso 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar os pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que vocês discutem sobre não terdes pão? Ainda não considerais, nem compreendeste? Tendes o coração endurecido? Tende olhos e não vedes, e tendo ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando parti 5 pães para 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E quando
parti 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendais ainda? O que a Bíblia tem para falar sobre fermento? Já que a nossa dieta espiritual, nesse começo de ano, é uma dieta detox, nós precisamos pensar sobre qual é o fermento da nossa vida. Quando que começa essa história com o fermento? Essa história com o fermento, gente, começa lá na Páscoa, quando Deus tira o povo do Egito, né? Deus vai tirando o povo do Egito, e daí existe uma ordem que Deus dá: olha, vocês vão sair daqui do Egito hoje, e eu quero que vocês façam um cordeirinho, né? um cabritinho aí, perfeitinho, para vocês comerem, e vocês têm que fazer pão sem fermento. Vocês comam esse pão e comam esse cordeirinho e essas ervas amargas, vestido já com o cajado na mão, com a cinta amarrada, pronto para sair, porque já eu vou libertar vocês do Egito. Então, pela primeira vez, eles receberam de Deus a ordem de fazer pão sem fermento. E como que chama pão sem fermento? É o famoso pão asmo. Pão asmo, que é o famigerado pão sem fermento. E por que Deus pediu para que eles, naquela noite em especial, comessem pão sem fermento? Porque na época, como que eles faziam o fermento? Não tinha como você ir no mercado e comprar um pó royal. Não tinha. Então, como que era feito o fermento na época? O fermento era feito do resto da massa, né? Então, o sujeito ia fazer um pão, ele misturava ali a farinha, né? A água, mexia tudo aquilo ali, fazia aquela massa, então ele pegava um bocadinho daquela massa e deixava de lado. E aquilo ele espalhava, e aquela massa que ia apodrecendo, né? Ela ia apodrecendo. Ela ia sendo levedada, né? A famosa levedura. Então a massa apodrecida, eles pegavam um pedacinho daquela massa apodrecida, colocavam naquela massa que estava sendo aberta, e aí a massa crescia, inchava, ficava bonita. Então, o que é o fermento, senão pão apodrecido? Massa apodrecida, massa podre, massa de um outro dia, ou de vários dias. Então, quando Deus diz para aquele povo: olha, vocês vão comer pão sem fermento, é como se Deus estivesse dizendo: olha, gente, vai começar tudo novo para vocês. E a partir de agora, eu não quero nada velho, nem o fermento. A vida de vocês vai começar outra vez. Vocês vão sair aqui do Egito e vão em direção a Canaã, e eu quero que nesse caminho tudo seja novo. E isso começa até com fermento, que eu não quero que vocês comam, porque isso é do Egito. Isso é do outro dia. A partir de agora é tudo novo. Isso faz até uma referência àquele texto do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, né? Eis que as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Portanto, fermento no Antigo Testamento tinha essa simbologia daquilo que é passado, daquilo que pertence a um outro momento, né? Fermento tem a ver com esse pão apodrecido, com esse pão levedado. Por isso que no Antigo Testamento, em vários momentos, o fermento ele tem essa simbologia. Mas qual que é a simbologia do fermento no Novo Testamento? Já no Novo Testamento, com a realidade dos fariseus, né, dos escribas, daquele grupo que rivalizava com Jesus, esse grupo, eles já eram contaminados por este novo fermento. Que fermento é esse? Já era o fermento da hipocrisia, o fermento da falsa religião. Por isso que Jesus fala: cuidado, gente. Cuidado com o fermento dos escribas, dos fariseus. Cuidado com o fermento de Herodes. Que fermento é esse? Era esse fermento da religião só para inglês ver.
Era esse fermento da religião que se preocupava mais com o estereótipo, que se preocupava mais com o jeitão do que com a essência. Era esse tipo de religião própria dos fariseus que se preocupava mais com o ritual e com as coisas do que com as pessoas. Não é à toa que quando Jesus curava alguém no sábado, por exemplo, os fariseus ficavam bravos. Por quê? Porque eles não estavam preocupados com as pessoas. Eles estavam preocupados com o ritual. Eles não estavam preocupados com a saúde psíquica, espiritual, física das pessoas. Eles estavam preocupados com as regras que deveriam ser seguidas. E Jesus chama isso de fermento. Fermento dos fariseus. Que é essa religião velha, essa religião ritualística, essa religião fria, essa religião baseada, de acordo com aquilo que o profeta Isaías disse, né, em rituais que são repetidos maquinalmente, sem o devido processo mental e intelectual. Não é à toa que o apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos capítulo 12, eu quero que vocês venham a mim e ofereçam um culto racional. Ou seja, vocês têm que me adorar sabendo o que vocês estão fazendo. Não só porque alguém manda, ou porque vocês têm medo, ou porque vocês têm interesse. Então, amados, dentro da perspectiva do Novo Testamento e do Antigo Testamento, eu quero que vocês pensem em fermento como algo que apodrece de dentro para fora. Porque é isso que o fermento faz na massa, não é? O sujeito faz aquela massa, espalha aquela farinha bonita, aquela aguinha, e a hora que ele põe o fermento e coloca para descansar, era desse tamaninho. Ficou grande. Né? Eu quero que vocês pensem no fermento como esse ingrediente, às vezes, podre, passado, ou do passado, né? Que pode colocar em risco ou pode inchar demasiadamente a massa de qualquer vida. Né? Esse é o significado do... Opa, que susto! Esse é o significado do fermento no Antigo e no Novo Testamento. Mas que marca é essa, né? Hoje nós temos aí vários fermentos, né? Nós temos o Royal, o Freshman, o Dona Benta, tem fermento, né? Ah, dá com pau, né? Eu até usei um fermento errado, é a Maria que me avisou. Eu fiz uma propagandinha, achei um vidrinho lá escrito fermento, fiz uma imagenzinha, ela falou, pastor, esse é de cabelo. Eu falei, mas eu jamais ia saber, porque eu não uso nem shampoo, né? Que dera. Se bem que, será que se eu usasse esse fermento, crescia um pouco mais, né? Fica aí a incógnita, né? Vou ver se eu acho esse fermento para cabelo, para ver se de repente dá uma mudada aí na minha cabeleira. Agora, qual que era a marca do fermento dos fariseus? A marca do fermento dos fariseus, sabe qual era? A marca do julgamento. Porque o fariseu, por essência, ele julgava os outros. Sabe qual que é a marca do fermento dos fariseus? A marca do fermento dos fariseus era o orgulho. Eles eram profundamente orgulhosos. Sabe qual que era uma outra marca do fermento dos fariseus? Era a marca da frieza. Frieza e aquela falta de empatia para com os outros. Esses elementos, né, essas marcas estão presentes aí no fermento dos fariseus. De forma que todos nós que somos cristãos temos um norte muito claro para seguirmos, que é a ideia do próprio amor. Jesus disse, né, eu quero que vocês amem os outros. De que jeito? Do jeito que vocês se amam. É simples. Né? Não tem muita dificuldade nisso. Vocês precisam amar porque o próprio Deus é amor. Portanto, amar o próximo como a si mesmo faz parte de uma religião profundamente cristã. Agora, a partir do momento que eu posso até começar bem,
Eu chego na igreja pela primeira vez, me identifico, eu tô acompanhando um amigo meu em Vilhena, eu conheci ele numa competição de jiu-jitsu. Conheci ele na competição, lutamos 2 ou 3 vezes, não lembro. E criamos uma amizade. Então, quando eu vou a Vilhena para dar uma assistência para a igreja lá em Vilhena, eu visito ele. E daí começou essa amizade, essa coisa, e então ele falou para mim que queria começar a frequentar uma igreja. Não preciso começar a frequentar. E ele começou a frequentar uma igreja lá em Vilhena. E hoje mesmo nós nos falamos, né? Ele falou assim, olha, hoje eu vou na igreja. Eu mandei aquele convitinho, né? Aquele tradicional convite que eu envio para as pessoas para lembrar. E mandei para ele também. Ele, hoje eu vou na igreja, pastor. Eu vou na igreja hoje. Eu vou lá, tal. Faz uns dias que eu não vou, eu vou na igreja. Daí eu falei para ele assim, o plano é simples. Encontre uma igreja séria, que você se identifique, e persiga o discipulado cristão sem enrolação. O plano é simples. Quem dificulta é a gente. A gente que coloca um monte de entreveros no caminho. Mas o plano é muito simples. E o plano que nós temos é esse plano de amor. Então, eu chego na igreja pela primeira vez, com muita sinceridade, começo a frequentar, começo a me identificar, começo a entender, começo a servir. Isso é excelente, é incrível. Isso deve estar presente na vida de todas as pessoas. Só que daí, de repente, um fermento é colocado no meu coração. Eu começo a me sentir orgulhoso por, de repente, conseguir fazer algumas coisas. Começo a me sentir orgulhoso porque um dia eu fiz uma oração e o Lucas chegou e falou assim, nossa, que oração bonita que você fez. Eu fiquei todo empavonado. Eu acho que eu tenho um dom especial. Eu acho que eu tenho um talento especial mesmo. Daí um dia eu ajudei num evento qualquer. E daí, como eu ajudei, as pessoas começaram a elogiar. E eu fiz questão de falar, não, mas se não fosse eu colocar a mão nisso, eu não andava. Não acontecia. Fiquei todo orgulhoso do evento. Daí um belo dia, eu me senti no direito de apontar o dedo para o Lucas, por exemplo. Ó, Lucas, ó, faz 3 domingos que não vinha na igreja. Já dava para pedir música no Fantástico, né? 5, né? Quer dizer, eu já começo a me achar no direito, né? Já começo de julgar os outros, né? De colocar os outros contra a parede. Olha, tá vendo fulano? Fulano foi numa festa, sabia? Que absurdo ir numa festa. Você acha que isso é um testemunho cristão? E já começo a... Por quê? Porque o fermento está aqui, ó. Foi colocado de forma sorrateira nessa minha massa aqui, um fermento que é próprio dos fariseus, que é o julgamento. Daí, sem eu perceber, a hora que eu vejo, eu já estou todo podre, todo levedado, todo, vou usar uma palavra aqui, todo putrefado. Por quê? Porque o fermento dos fariseus, do julgamento, foi colocado no meu coração. E sem eu perceber, eu fico orgulhoso de mim mesmo. E de repente eu estou orando que nem aqueles 2 que oravam lá no Novo Testamento. Graças te dou, Pai, porque não sou como estes. Não sou como esses pecadores que ficam em festas tomando cerveja. Não, Pai, eu sou muito melhor que eles. Eu dou o dízimo de tudo que tenho. Eu sou uma pessoa fiel. Inclusive, eu imagino o quanto o Senhor é orgulhoso por me ter como seu servo. Né? Glória a mim, louvado seja eu. Falta falar isso só. Né? Infelizmente, esse fermento está presente na vida de muitas pessoas, amados, muitos cristãos que começaram bem, sabia? Eles começaram bem a sua caminhada cristã. Eles começaram direitinho. Começaram querendo aprender de Deus, começaram querendo entender o propósito de Jesus, começaram querendo servir a Deus, mas o orgulho espiritual, esse fermento terrível, é o pior orgulho de todos. O orgulho espiritual pode colocar em xeque, pode apodrecer, pode levedar qualquer massa de qualquer cristão. Por isso que Jesus disse para aqueles discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Porque o fermento dos fariseus
pode levar a sua vida para um lugar que é bem longe do propósito do Evangelho. Uma outra coisa presente no fermento dos fariseus, e que estava presente na época, além do julgamento, é o ritual. O ritual por si só, o ritual vazio, por exemplo. É aquela ideia assim de eu entender que as pessoas valem menos do que a formalidade de um culto, por exemplo. Eu tenho uma tia minha que ela ficou anos, tipo 30 anos, ela foi criada pela minha avó dentro da igreja presbiteriana independente, desde bebê até os seus 16 anos. Com 16 anos, ela teve uma reunião lá na igreja, onde ela ia cantar no coral, lembra do coral? Né? No coral, e ela era uma jovenzinha rebelde, né? Anos 60, todo mundo usando calça jeans. Na época era uma revolução, né? Era a revolução. Mulher usar calça jeans, nossa, era uma coisa assim que rompia com todos os padrões, né? Porque a mulher usava saia. Onde já se viu? Lembra disso, Irandi? Na sua época? Acontecia muito isso, né? Então, a minha tia chegou na igreja com uma calça jeans para ensaiar o coral. A hora que o pastor viu, o pastor muito sincero, daquele jeitão dele, eu entendo que ele não fez por mal. Ele olhou aquilo e falou, não, você não vai cantar no coral usando essa calça jeans que é roupa de homem. Ela engoliu seco, falou, vai na sua casa trocar, senão você não canta. Ela saiu e durante 30 anos nunca mais pisou numa igreja. Sabe quando ela foi voltar na igreja? O dia que eu fui pastor dessa igreja, da cidade dela. Daí de tanto convidar, ela foi. Mas segundo ela, quando ela entrou, ela ainda lembrava, né? Da maneira tão dura que aquela vez foi falado com ela. Por que isso acontece? A preocupação, não com o bem-estar, não com o cuidado, não com as pessoas, mas com o ritual. O ritual é mais importante que as pessoas. Isso não pode acontecer porque isso é fermento. Isso é fermento. Por isso, um dia um irmão chegou e falou para mim assim, pastor, eu vou na igreja, mas eu tenho que pôr sapato, eu gosto de ir de chinelo. Eu falei, se você for de chinelo, eu também vou. Eu também vou. Porque tanto faz se a pessoa veio de chinelo, de bermuda. Né? O importante é que ela se sinta bem, ela se sinta acolhida, ela se sinta amada. Ela se sinta amparada. Porque tanto faz o jeito que ela está vestida, ou o jeito que ela deixa o cabelo dela. O importante é que ela consiga ouvir a palavra que gera transformação no coração. Porque a Escritura diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Por isso que é muito importante que nós deixemos de lado todo o fermento do ritual vazio e passemos a observar o quanto as pessoas precisam daquilo que está acima dos rituais e das formalidades, que é o amor e essa comunhão gostosa que faz com que pessoas totalmente diferentes se conectem por causa de Jesus. Não porque elas têm coisas em comum, ou porque torcem para o mesmo time, ou por causa disso, ou por causa daquilo, mas por causa de Jesus. Então, para que o seu ano seja um ano que comece bem, faça um detox na sua vida. Tirando de lado o orgulho, tirando de lado o ritual vazio, tirando fora, aliás, não de lado, mas jogando fora aquele fermento que você sabe que faz mal para você. O que faz mal para você? Você sabe. Você sabe, no fundo, você sabe que faz mal para você. Você sabe quais são os pontos da sua agenda que te prejudicam. Você sabe. Você sabe, no fundo, não precisa eu ficar falando. Você sabe o que lá no fundo angustia a sua alma e o seu coração e faz com que, às vezes, você perca um tempo precioso ou relacionamentos preciosos ou um foco precioso.
Você sabe qual é o fermento que realiza isso na sua vida. E se você não sabe, eu desafio você a fazer a oração mais perigosa que qualquer pessoa pode fazer, que é: Deus, me revele aquilo que eu faço e desagrada a tua vontade, e nem eu sei. E Ele vai mostrar. E quando Ele mostrar, daí sim você vai ser desafiado a pegar esse fermento, colocar fora. E daí sim, o detox vai começar. Aí sim, as práticas vão ser transformadas, mudadas, lapidadas. E a gente não vai fazer isso sozinho, sabe por quê? Porque de acordo com o texto que eu li no começo do culto, de 1 aos Coríntios, quem nos fez asmos? Não é asma, tá, gente? Não é asma, é asmo. O que é um pão asmo? É um pão sem fermento. É um pão sem fermento. Então, diante de Deus, nós somos asmos. Por que nós somos asmos? Porque nós já não temos o fermento que apodrece. Quem tirou esse fermento? Jesus. Na cruz, Jesus, por isso que ele fala que ele é o pão de Deus, né? Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão sem fermento. Ele é o pão asmo que nos transformou em pães asmos. Pães que não tem mais o fermento da hipocrisia, o fermento do orgulho, o fermento da vaidade, o fermento do ritual vazio, como dominador. Pelo contrário, com a fé em Jesus, nós temos condições hoje de tirar isso da nossa vida. Antes nós não tínhamos. Qual é a diferença entre uma pessoa redimida por Cristo e uma que não é redimida por Cristo? Aquela que é redimida, ela tem condições de reconhecer o fermento da vida dela e tirar fora. E aquela que não é, ela simplesmente não consegue nem ver isso. Para ela está tudo bem, tudo ok. Né? Vá lá no bar da Cida agora. Vá lá no bar da Cida e saia perguntando lá, quem serve a Deus? Todos! Não vai ter um cachaceiro que vai dizer assim, não, eu estou errado, eu sei que eu preciso mudar, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida e que eu tenho que mudar essa minha condição. Pelo contrário, todos vão dizer, não, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, glória a Deus, estamos juntos, Jesus. Né? Por quê? Porque as pessoas não conseguem perceber isso. Não conseguem. Porque só percebe quem passa pelo processo de Cristo. Essa comunhão com Cristo, essa redenção em Cristo, a cruz de Cristo vai fazer com que eu me transforme num pão asmo. Não tem aquela coisa? Eu nunca esqueço disso. Minha avó, ela queria me irritar quando eu era criança. E não sei se vocês lembram, os antigos falavam assim, né? Tinha lá o Jornal Nacional, e o que acontecia quando o Cid Moreira falava boa noite? Respondia, né? Boa noite. Boa noite. Minha avó era daquelas que respondia boa noite pro Cid Moreira. E daí, quando ela queria me irritar, ela ficava, nossa, mas esse homem é um pão, não? E me marcou isso, sabia? Volta e meia eu chamo alguém de pão. É amigo do Face. Tem uns amigos que gostam de tirar umas fotos tipo galã, né? Posta no status e tal. Postou, eu já coloco. Nossa, mas que pão. Né? Porque eu lembro da minha avó chamando o Cid Moreira de pão. Né? Nossa, mas é um pão esse homem. Não? E eu falava, lá vô! Olha, vô, a avó chamou o Cid Moreira de pão. E eu ficava dedurando ela, porque ela chamou o Cid Moreira de pão. Mas nós somos pães. Não porque somos bonitos. Quer dizer, alguns até são, mas a maioria é feio mesmo. Mas nós somos pães. Por que nós somos pães? Porque somos pães feitos por Deus, livres de fermento. Agora nós somos pães asmos. Pães asmos. Portanto, amados, para encerrar aqui a nossa conversa, nós temos que tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Temos que ter cuidado com o orgulho espiritual. Isso vai fazer mal para qualquer pessoa.
esse fermento do orgulho espiritual, nunca se considere mais espiritual que ninguém. Ainda que você tenha um conhecimento, ainda que você tenha uma revelação do céu, que isso não coloque você num patamar de distinção sobre qualquer pessoa. Como disse o Paulo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um símbolo, um sino que retine ou como alguma coisa do gênero. Temos que tomar cuidado com essa fé arrogante que quer impor sobre as pessoas as coisas que elas não querem. A partir de agora, eu decido na minha cabeça que todo membro dessa igreja tem que ser careca. Porque o membro homem, né? Não as mulheres estão fora. Mas eu, Daniel, decidi, porque o Daniel também está ficando careca. Né? O Daniel está com o pezinho ali, ó, mais uns 3 meses, parece ele com... E pior que ele é mais alto que eu, ele vai ficar que nem aquele filósofo, como é que chama ele? Esqueci o nome dele agora. O Leandro Carnal. Né? Pode ver, a hora que o Daniel raspar a cabeça, ele vai ficar a cara do Leandro Carnal. Coloca aí o Leandro Carnal no Google para você ver, ele vai ver lá já. Eu decido na minha cabeça que a partir de agora, o corte de cabelo do homem presbiteriano independente de Ji-Paraná é careca. E imponho isso. Daí um dia chega o Daniel aqui, o Daniel da Larissa, com aquela gadeia bonita dele, está disciplinado. Disciplina nele. Arrogância. Quem me deu o direito de fazer isso? Quem que me deu esse direito? De arbitrar sobre a vida do outro aquilo que o outro tem que fazer? Não é verdade? Então, nós temos que tomar cuidado com a fé arrogante. Temos que tomar cuidado com o julgamento duro e parcial. Por que duro e parcial? Porque eu não sei o lado do outro. Né? O outro faz alguma coisa, qual que é a minha ação diante disso? Não posso julgar. Não devo julgar. Julgar eu não posso. Não posso pesar isso. Posso buscar entender, posso buscar avaliar, posso buscar compreender, mas aquele julgamento duro, parcial. Quando que eu sei que eu estou fazendo um julgamento e quando eu não estou fazendo um julgamento? Qual que é a regrinha de 3 para saber? É fácil. Por exemplo, quando o sujeito fez alguma coisa e eu começo a explicar os motivos pelo qual ele foi julgado, as consequências e o quanto ela merece aquilo por conta daquilo que ela fez, pronto, eu estou julgando. Porque eu estou sendo aquele que viu a causa e já estou endossando a pena. Isso é julgamento. E é duro às vezes, é parcial. Quando não é julgamento? É quando eu analiso o fato, você viu o que aconteceu com fulano? Uma pena. Vamos tomar um café? Temos que fugir do julgamento duro e parcial. Temos que tomar cuidado, amados, com sabe aquele ensino que só endossa as minhas próprias convicções? Eu só quero ouvir aquilo que me faz bem. Eu não quero ser desafiado. Eu só quero ouvir aquilo que me traz massagem no ego. Sabe aquele amigo que só bate nas costas e diz o quanto você é bom? Sabe aquela amiga que faz questão de mostrar para você o quanto você é uma pessoa incrível? Cuidado com essas pessoas. Porque às vezes amigo mesmo é aquele que pega no pé, é aquele que aponta o erro, é aquele que mostra o caminho que às vezes você nem quer seguir. É que nem pastor. Pastor é tudo legal, a partir do momento que ele fala umas coisas legais para você, que ele ora com você, que ele te ensina umas coisas legais da Bíblia. Quando que o pastor para de ser legal? Quando ele começa a desafiar você a mudar. Daí o pastor fica chato. Puta cara chato. Já veio para querer ficar pegando no meu pé e querer que eu mude. Então, cuidado com esse tipo de ensino, que só endossa aquilo que a gente quer ouvir. E isso pode ser também fermento na nossa vida. E esse é o principal, né? Para encerrar, eu já falo isso. Cuidado com essa incapacidade.
a nossa vida, ela precisa muito desenvolver diariamente essa capacidade dada por Deus de simplesmente deixar para trás e recomeçar. A partir do momento que eu assumo na minha vida aquela filosofia da Gabriela, vocês lembram da filosofia da Gabriela? Lembram? Alguém lembra da filosofia da Gabriela? Eu nasci assim. Eu vivi assim. Eu vou morrer assim. Gabriela. Gabriela foi melhor, né? Entendeu? A partir do momento que você absorve essa filosofia gabrielana, pronto. Muita coisa vai ser difícil na vida. Por quê? Porque nós somos desafiados pelo Evangelho, deixar para trás e recomeçar. Deixar para trás e recomeçar. Eu olho para o Antigo Testamento, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu olho para o Novo Testamento e digo, aquele que não tomar a sua cruz e se negar diariamente, esse não pode ser meu discípulo. Portanto, amados, não deixe que o fermento da dureza, da incapacidade de mudança, tome conta da vida. Porque a beleza da vida é exatamente essa capacidade de mudarmos, de se transformarmos pelo poder do Evangelho. Como diz o texto que eu já citei de Romanos. E não vos conformeis com este século, Romanos 12. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos orar? Curva a sua cabeça, abra o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nos livra do fermento dos fariseus. Tire de nossa vida, Pai, este elemento que pode colocar em risco toda a nossa vida, toda a nossa existência. Muitas vezes produzindo inchaços que aparentemente podem até parecer belos, mas que ao longo do tempo vão se provar totalmente espúrios, podres. Nos livra, Pai, desse fermento. Do fermento da falsa religião, da falsa fé, da falsa espiritualidade, da falsa comunhão, Pai. E nos traz a pureza do Teu Evangelho, Pai. A pureza do amor que encontramos em Cristo. A pureza da humildade de reconhecer que estamos errados. A pureza da humildade de recomeçarmos, ó Pai. De deixarmos para trás. De iniciarmos uma nova trilha, um novo caminho para a vida. Nos faz, Pai, pães asmos, livres desse fermento da arrogância. E cheios, ó Pai, cheios da ação do Teu Espírito, que produz essa humildade tão bela, tão preciosa, essa vontade de aprender a cada dia mais sobre o Senhor, essa vontade de servir todos os irmãos, dos mais simples aos maiores, essa vontade, Pai, de buscar a Tua face com simplicidade, quando ninguém está vendo, a vontade de entender mais a Tua palavra, não para que possamos ensinar os outros apenas, mas para que possamos ensinar a nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus, faz isso em nós, Pai, porque sozinho nós não conseguimos, o Senhor sabe. Com muita sinceridade, nós reconhecemos isso. Sozinho nós não podemos. Por isso, faz em nós a Tua obra. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém.